Olá, estamos começando mais um episódio do RaízCast, o podcast da FETAG, entidade representativa da agricultura e da pecuária familiar que está completando 60 anos em 2023. Esse episódio é produzido pelo Departamento de Comunicação da FETAG, composto por mim, Eduardo Oliveira, jornalista, e pela minha colega Oana Thalita Guele, que está aqui me auxiliando na condução desse programa. Olá, Thalita, tudo bem? Olá, Eduardo. Olá aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores que acompanham mais um episódio do RaízCast. E, Eduardo, muita gente acha que o Broto é só uma plataforma de marketplace. Tu acredita? É muito mais do que isso. É muito mais. Eu vou contar todas as vantagens que o Broto oferece para você. Claro que é uma loja que é onde tem os principais recursos. Só que é uma plataforma que oferece muito mais ao produtor rural. No ecossistema digital do Banco do Brasil e da Brasilseg, o produtor rural também tem acesso a linhas de crédito, seguros, consórcios, cursos, notícias e até ferramentas para apoiar a gestão da sua propriedade. Tem a página de dados climáticos, que exibem informações detalhadas sobre o clima e a umidade, e até o armazenamento de água no solo na sua região. O simulador de plantio, que auxilia a encontrar a melhor data para realizar o plantio na lavoura, com base em informações do ZARC. Olha que interessante, hein? E tem o simulador de safra, que ajuda a avaliar se a produtividade esperada na sua lavoura pode proporcionar a rentabilidade que você deseja. E também a calculadora de energia solar, que mostra o quanto você pode economizar usando essa fonte de energia renovável na sua propriedade. Para usar todos esses recursos que o Broto oferece para você, é só ter o cadastro gratuito na plataforma. Super fácil, hein, Edu? Pessoal, não se cadastrou ainda? É de graça, só acessar o site www.broto.com.br, faça seu cadastro e tenha acesso a todos esses benefícios que a plataforma do Broto, Banco do Brasil e da Brasilseg oferecem para você de forma gratuita. Então, corre lá, faz o seu cadastro e tem acesso a esses inúmeros benefícios. Muito bem, Thalita. Então, agradecendo de novo ao Broto, que é o grande parceiro aqui do nosso RaízCast. E hoje, Thalita, normalmente nós tratamos aqui no RaízCast de temas mais descontraídos, né, para a gente se animar um pouquinho. Trazer informações. Trazer as informações e o dia a dia do meio rural. Mas hoje nós vamos pegar carona no Agosto Lilás e vamos tratar de um tema muito importante, que é o combate à violência contra as mulheres. É muito importante que se fale isso e, ao mesmo tempo, é lamentável que nós tenhamos que falar sobre isso ainda. Um tema que nos causa um pouquinho de dor no coração também, né, Eduardo? Que não precisaríamos falar se a sociedade compreendesse. Com certeza. Nós, humanos, enquanto papéis diferentes dentro do círculo onde nós vivemos, né? É verdade, Thalita. Mas, infelizmente, esse tema é uma realidade. Então, hoje, nós vamos debater formas de combater essa violência e nós vamos ouvir a realidade. Exatamente. Né, trazendo duas mulheres, duas convidadas muito especiais para o nosso RaízCast de hoje, que aborda esse tema tão difícil de ser falado, tão difícil de ser tratado, mas, ao mesmo tempo, tão necessário que nós conversamos sobre isso. Então, nós recebemos hoje no nosso RaízCast a coordenadora da Regional Sindical Camaquã, Josevane Duarte, e também uma das diretoras da nossa federação, e a delegada de polícia adjunta da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, delegada Fernanda Campos. Sejam bem-vindas ao RaízCast. Obrigada. Muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, divulgando, então, quais são as fontes da violência contra a mulher, para que a gente possa disseminar conhecimento e diminuir os índices e trazer as mulheres para denunciarem. Muito bem. E para nós começar o nosso RaízCast, nós queríamos ouvir um pouquinho de vocês duas. Vamos começar com a Josevane. Quem é nossa pergunta-chave, né, de início do RaízCast, né, Edu? Mas precisamos conhecer um pouquinho vocês. Quem é a Josevane
que vem lá da Regional Camaquã. Qual a tua atuação hoje dentro do movimento sindical, dentro dos sindicatos? Como tu se define, Josivane? Então, boa tarde mais uma vez. É um prazer estar fazendo parte deste programa, né? Aí, rumo aos 60 anos da FETAG. A Josivane, então, ela se conheceu dentro do movimento sindical há 22 anos atrás, né? Na qual eu não fazia parte, né? Embora meus pais, meus avós eram agricultores, mas a gente não tinha uma atividade associada ao sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, veio acontecendo, como eu costumo dizer, Thalita, as coisas foram acontecendo de uma maneira que tudo tem o seu tempo certo, né? O seu dia, a sua hora. E foi muito bacana que as coisas chegaram no momento em que eu precisava que chegasse, né? Então, a Josivane de hoje é uma mulher muito forte, uma mulher que ela soube enfrentar, né, muitos desafios. Uma mãe hoje que tem muito orgulho da sua filha, né? Que, como se diz, a Josivane foi pai e mãe ao mesmo tempo. Então, ter uma filha hoje formada, né, advogada, assessora de juíza, trabalhando no Tribunal de Justiça há 6 anos aqui em Porto Alegre. Então, é muito importante, né, esse empoderamento da mulher como minha filha, né? Então, a Josivane também traz um legado de que ela tem essa característica de virginiana de trabalhar em prol dessas mulheres que estão lá no meio rural, né? Foi e são para elas que eu estou, né, nessa luta diária, dizendo que é possível, sim, a gente vencer barreiras. Porque depois, mais ao longo do programa, eu vou estar explicando o porquê. Porque a gente não tinha tantas ênfases que a gente tem hoje, né? A mídia que se tem hoje, o que é divulgado hoje. Então, eu resumo a Josivane como essa mulher de Forte. muita garra. Forte, né? E Com vamos certeza. entender um pouquinho o porquê de tamanha força e o porquê que ela fala com o coração tão feliz em relação à filha dela, né? Ao longo do programa nós vamos entender um pouquinho dessa história. E a Fernanda? Quem é a Fernanda antes de carregar esse amuleto de delegada? Bom, eu sou Fernanda Campos Hablich, eu tenho 33 anos, sou delegada de polícia há quase 3 anos. Eu sou uma mulher ocupando o espaço de poder na sociedade, espaço esse que foi conquistado com muita luta e com muito custo pelas mulheres que anteriormente ocuparam o meu cargo e outros cargos, né? Nós estávamos falando do distintivo, mas há uns minutos atrás, e é um símbolo de poder, né? Então, uma mulher policial, uma mulher que ocupa um espaço de poder, principalmente uma mulher policial, então uma mulher delegada. Eu coordeno hoje muitos homens, a maioria dos policiais são homens. Então, eu ocupo um espaço onde eu coordeno muitos homens, onde eu tenho subordinados a mim muitos homens, né? Então, isso traz aquela fantasia que a gente tem da mulher policial, da mulher forte. E foi por isso também que eu escolhi essa profissão. E como tu dissesse antes, nada acontece por acaso, as coisas acontecem no seu tempo. Então, por vivências anteriores, por vontades, por ver algumas injustiças acontecendo, primeiro, escolhi a profissão de delegada de polícia e, segundo, escolhi estar na Delegacia da Mulher, por vivências anteriores, por algumas experiências, com vontade de ajudar. Eu comecei atendendo no plantão da Delegacia da Mulher, então, contato direto com a vítima agredida, contato direto com aquela vítima que está passando o pior momento da sua vida, né? E aí, depois de um trabalho ali no plantão, fui convidada para ser adjunta. Delegada Cristiane Pires Ramos, nossa diretora. Beijo, Cris. Tem que puxar o saco, né? A Cris está de férias agora. Ela me chamou para trabalhar com ela. Ela faz um trabalho de direção no estado inteiro, né, do atendimento à mulher no estado inteiro. E eu acompanho ela trabalhando aqui na Delegacia da Mulher de Porto Alegre. Hoje nós temos uma Delegacia da Mulher em Porto Alegre, que fica no Palácio da Polícia, e nós vamos ter a segunda Delegacia da Mulher,
tá para ser criada aí, os projetos eram em maio, mas sabe como é que é, tem obra para fazer, mas a gente já está com os agentes reservados, já tem até uma viatura já reservada, e em breve aí estaremos inaugurando a 2ª delegacia especializada no atendimento à mulher, que vai ficar na Zona Norte de Porto Alegre. Que Que bacana, bom. hein? Que Importante isso. Que Uma bom notícia que... e tanto, né? Exato, olha só, em Legal. primeira mão, acredito que quem nos Não está sendo muito divulgado É. ainda, porque o governo anunciou em março, Uhum. e, claro, não fica batendo na mesma tecla, porque tem uma cobrança, né? E como é que funciona a obra pública não depende, não é que nem vai pagar uma pessoa ali, no outro dia vai ter aquela sala completa. Então, por isso que não é tão divulgado, porque estamos tratando disso. A delegada Cristiane está tratando disso pessoalmente, e em breve nós estaremos com a 2ª DEA pronta. Que bacana, uma baita notícia para que a gente possa divulgar também e mostrar o quanto o poder público está preocupado em relação também, além das instituições, sobre a violência, porque os índices mostram que tem crescido essa violência e a gente não entende ainda o porquê, se é crescimento, se é a mulher que está tendo mais coragem de falar sobre esse processo de violência. Aí que eu queria chegar também mais adiante sobre... Porque os dados, e nós recebemos alguns dados aqui lá da delegacia, e isso aqui é assustador, né, o que nós estamos vendo aqui. Mas antes de chegar nos dados, até para começar um pouquinho contigo, Josevane. Tu já passou por uma experiência de violência? Por todas elas. Eu queria que tu contasse um pouquinho de como foi esse momento da tua vida. São momentos muito difíceis, né? Que se tu me perguntasse isso alguns anos atrás, eu não conseguiria te responder. Porque eu costumo dizer que eu me encontrei dentro da Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais da FETAG. Ali eu encontrei o meu suporte. Não foi psicóloga, né? Não foi, enfim, a família, até porque muitos da minha família não sabem exatamente o que eu passei, né? A minha própria filha não sabe tantas coisas que eu passei, né? Mas eu acho que a gente precisa. Vou voltar de novo a frisar, tudo tem o seu tempo. Então, eu deveria, né, estar preparada para estar falando isso de 4 anos para cá, e foi o tempo que eu acho que foi necessário para eu conseguir falar sem medo, sem chorar, e trazer para as mulheres que participam, que nos acompanham, que é possível a gente viver sem a violência, né? Digo assim porque a Lei Maria da Penha ela existe apenas há 17 anos, né? E eu, quando tive o meu relacionamento, era com 21 anos. Minha filha hoje tem 24 anos, então quer dizer que não existia a Lei Maria da Penha. Nós não tínhamos nada. E eu costumo dizer que sou muito leiga, que até então eu achava que violência contra a mulher era somente bater. Agressão. E que, na verdade, depois desse trabalho, né, com a Comissão de Mulheres, do meu envolvimento com a sociedade... hoje eu sou formada professora, né, não atuante, mas sou professora. Mas eu não podia trabalhar, né, eu não podia receber visitas. O meu marido, então, era 11 anos mais velho que eu. E foi bem doentio, assim, né? Até que chega alguns pontos que tu te pergunta até que ponto vale o nosso esforço, sabe? A nossa mentalidade de poder administrar tudo que está passando. Dá vontade de jogar toalha, né? As mulheres dão vontade de jogar toalha que não vê luz no fim do túnel. Exato. E aí, então, quando a minha filha, né, eu estava grávida de 6 meses, eu terminei o magistério, fiz o meu estágio, passei, fui bem aprovada, bem bacana, mas aí entrou a dificuldade que não era para trabalhar, eu não poderia receber visita, né? E isso tudo, quem não permitia era o teu companheiro, né? O meu companheiro, né? E antes da gente se conhecer, até então, ele gostava de festa, de receber visitas. Então, eu acho que depois vai ter um outro momento que a gente vai conversar sobre isso. Só que após, né, o nosso relacionamento, a gente ir morar junto, ficar junto, foi tudo o contrário, né? Então, na verdade, eu era uma escrava da casa,
né? Eu não podia. E naquela época também, doutora, tinha uma outra coisa muito importante, não existia muito a questão do celular, né? Eu, por exemplo, não tinha celular, nós não tínhamos telefone fixo também. Então, dificultava bastante. Embora, assim, a vergonha, eu digo que eu passei muitas vezes vergonha, porque as pessoas perguntavam, o que está acontecendo? Não, nada, sabe, tentando, porque eu pensava, eu não escutei meu pai, eu não escutei a minha mãe. Sentimento de culpa. Exato. E as coisas foram acontecendo. Então, chega um determinado momento que eu costumo dizer assim, ó, eu ganhei a minha liberdade no dia 12 de dezembro de 2002, né? Que foi a minha carta de alforria, que eu costumo sempre falar isso para as mulheres. Porque eu disse, ou eu vou matar essa pessoa, ou ele vai me matar. Mas algo é tão poderoso que eu olhei para minha filha e pensei, isso vale a pena? Eu certamente vou ficar presa, não vou ver, não vou acompanhar minha filha, e ele vai ficar aí de santinho. Então, passou a noite foi longa, né? Foi dura, árdua, mas no outro dia de manhã eu saí de casa somente com a minha filha e os meus pertences, né? As nossas roupas, e fui para a casa do pai e da mãe, né? Não perguntei se poderia voltar ou não, fui muito bem recebida, sabe? E aí, assim, não deu umas 3, 4 horas depois, né, o pai dela, né, no caso, o meu ex-marido, foi até lá pedir desculpas, né, me levou bombons, que eu sempre fui muito chocolatra, né? Quem não, né? E aí tem aquele momento de tu acabar cedendo. E aí acho que não deu uma semana e eu acabei cedendo e voltei de novo. Fui para casa. Quantas vezes isso aconteceu? Uma vez. Uma só. Geralmente a mulher passa de 6 a 8 vezes. Me parece que é bem comum isso, né? 6 a 8 vezes ela tenta romper o relacionamento antes de conseguir terminar. E aí, infelizmente, assim, chegou o fundo do poço que realmente eu vi, né, que ia acabar em tragédia, né, e que não ia ser legal para ninguém e a minha filha não merecia, né, o que estava passando. Porque, além disso, ele era alcoólatra também, né? Então, uma pessoa alcoólatra, é muito difícil a convivência com ele. Porque quando não está alcoolizado, é de uma maneira. E quando está alcoolizado, é de outra maneira, a violência. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente diz que mulher é mais frágil, eu discordo completamente. Mulher não é frágil. Eu costumo usar que a mulher é mais maleável. A mulher resiliente e ela é maleável. Ela abre mão, muitas vezes, dos seus princípios, das suas vontades em prol da família e do companheiro. As pessoas chamam isso de fragilidade. Muito pelo contrário. Tem que ter uma força enorme para poder se adaptar ao meio que está vivendo. É verdade. E foi assim, né? E daí, na segunda vez que eu saí de casa, então, eu disse, não, agora vamos tomar um chá de vergonha, né? Chega, realmente não deu. Porque, na verdade, eu sempre fui muito família. Eu pensei, eu quero dar uma família para minha filha, sabe? Ela tem um pai, tem uma mãe junto, né? Mas, infelizmente, não foi possível, né? Não foi possível. Mas, assim, foi possível. Ela teve uma baita família, melhor impossível. Tenho certeza disso. Olhando por esse ângulo, sim. Tenho certeza. Mas ali, né, da gente poder ter toda aquela logística de, né, o pai e a mãe poder sair, curtir os seus filhos, enfim. A família tradicional, criada na nossa cabeça, desde que a gente nasceu. Imposta a nós. Exatamente, imposta culturalmente, né, Josemar? É verdade. Mas, assim, né, eu sou muito feliz hoje, porque é uma filha que é um exemplo, embora todas as pessoas olhavam para mim e diziam assim, nossa, essa tua filha vai te dar muito problema. Porque filha de pais separados, pai bêbado. Aí eu pensava, mal ele sabe a outra parte, né, que era dos Existe agressores, esse julgamento, né? Mas eu pensava para mim, vocês não têm noção quanto eu rezava, sabe? E quando as pessoas me diziam aquilo, eu dizia, isso não vai acontecer, sabe? A força do pensamento era... E realmente, né? Vencemos essa batalha. E até então, na época, quando eu saí, que eu deixei a casa,
nem a questão de pedir a... Agora me... Medida protetiva? Não, a... Pedir a guarda, para pagar ali a pensão alimentício. a pensão para a Cauana, né? E aí eu pensei, eu também não vou querer, porque no momento em que eu vou pedir a pensão, ele vai ter direitos sobre ela, né? E jamais eu vou largar ela sozinha com ele. Então, nunca foi... Tu achou melhor, assim, se manter sozinha? Sozinha. Eu não tive... vamos dizer, apoio assim da sociedade, porque na época não existia isso, entende? A sociedade condenava. E ainda condena, né, gente? A sociedade ainda condena, né? É verdade. Né? E sofria calada. Exatamente. Então, eu tinha que fazer tudo pela minha cabeça, né? E estava ali articulando o que eu precisava fazer. E eu acho que isso serve muito para essas mulheres que ainda hoje, no nosso meio rural, estão lá. Embora, assim, hoje nós temos essa demanda grande da mídia, né, nos mostrando como é possível, né, acionar o 180, enfim, toda, né, a Lei Maria da Penha, e que na minha época não existia nada disso, né? Sim. Então, eu me sinto, assim, muito guerreira, né, de poder... E eu quero voltar um pouquinho, bem no começo da tua fala, que tu citou que a tua violência não foi... dizer que apenas, né, tá errado. Não foi violência física, né? Foi todas as violências. Todas. Uhum. Quais são os outros tipos de violência que uma mulher pode ser submetida hoje, delegada? Bom, como bem disseste, nós não temos só a violência física. Todo mundo fala, foi agredida, foi violentada porque foi agredida fisicamente. Na verdade, nós temos vários tipos de violência, incluindo a violência psicológica, que é aquela em que a mulher é insultada, humilhada, passa por diversas situações que não se compreendem muitas vezes algum tipo de crime. Nós temos a violência moral, que também quando ela recebe xingamento, os crimes de injúria, calúnia e difamação são violência moral. Nós temos a violência sexual, que importa em realização de qualquer ato libidinoso ou de cunho sexual, forçar a engravidar, forçar a não engravidar, a questão de tomar ou não contraceptivos, tudo que interfere na liberdade sexual da mulher é violência sexual. Não necessariamente o ato em si. Não necessariamente o ato em si. É importante. Nós temos nós temos esses 5 tipos de violência, tá? Nem todas as violências contra a mulher se traduzem em crimes no Código Penal. Como é que eu vou te dar um exemplo? Agora me fugiu. Agora eu tenho vários exemplos que eu não consigo, que os homens violentam as mulheres e que eu não consigo encaixar em crimes. Por exemplo, a violência psicológica sempre foi uma violência da Lei Maria da Penha, a violência psicológica. Só que nós não tínhamos um crime de violência psicológica. Isso foi criado em 2021. Nossa, é recente? Ou seja, o homem pode ser que ele não proferisse nenhum xingamento com nome feio que a gente fala. Não proferia nenhuma palavra de baixo calão. Mas ele inibia ela de ir e vir. Se eu estiver errada, se eu tiver alguma coisa, me inibia ela de ir e vir. A humilhava no sentido de rebaixá-la, de resumi-la a uma escrava da casa. Isso é violência psicológica pura. Só que eu não tinha o crime de violência psicológica. E eu não tinha nenhum crime que eu pudesse. Porque tu podia sair de casa, não estava em cárcere. Eu não podia colocar um cárcere privado nesse crime. Mas ela era violentada diariamente. Mesmo que ele não encostasse, mesmo que ele não dissesse nada. O tratamento de silêncio também é uma forma de violência psicológica. Que várias vezes, E quando ele ficava bravo, tenho certeza que ele ficava bravo e ficava em silêncio e tu não sabia o que fazer. Isso te dava tremedeira e tu ficava tentando consertar aquilo que tu nem errou. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, ele me dizia assim, olha, eu vou te deixar um sinal no teu rosto para tu saber, tu vai te olhar no espelho e tu vai saber por que esse sinal do teu rosto. Porque tu insiste em trabalhar e eu não quero que tu trabalhe. Né, violência psicológica pura. Então, eu tenho comportamentos que não eram crime. Que não eram crimes no Código Penal. Né? E eu não sei onde que eu parei. E agora eles passaram a ser desde 2021. Sim. A perseguição também, o crime de perseguir, que a gente tem os stalkers, né? O crime de perseguição também não era um crime até 2021. Então, nós temos vários tipos de violência que alguns deles não podem ser crime. Cada vez mais estão sendo transformados, criados crimes para essas figuras de violência contra a mulher. E, por fim, nós temos a violência física,
que é aquela que ele agride fisicamente a mulher, deixando marcas ou não. E quando vocês falam desses vários tipos de violência, né? A FETAG, há um tempo, criou um violentômetro, né? Junto com a Comissão de Mulheres, para espalhar pelo estado do Rio Grande do Sul e que as mulheres elas possam ter noção, porque às vezes nós mulheres achamos que isso é normal. Esse ser intimidado, ser xingado, ser privado de não fazer alguma coisa, mas o porquê que a gente acha que é normal? E eu falo isso pela convivência que nós temos, de olhar que nós fomos criadas assim. Tá enraizado. Tá enraizado, é cultural cultura, isso. Né? Quantas mulheres antes de nós viveram violências pesadíssimas e achavam que era natural, porque o homem é o dono Mas da até casa. hoje, gente, no Exato. trabalho, muitas vezes o homem se sobrepõe à nossa fala. Uhum. E ele fala um pouquinho mais alto porque ele tá sobrepondo a ideia. Ele tem que sobrepor a ideia dele à nossa. E o que a gente faz para Se não criar intimida. atrito? Uhum. E como Se é que é pra intimida e ti? Fica quieto. E como é que é pra ti lá na delegacia hoje? No começo tu falou que tem vários homens que são subordinados a ti. A questão na policial, da hierarquia e disciplina é muito forte na questão policial, né? Uhum. Então, por sorte, eu sempre trabalhei com colegas, eu chamo todo mundo de colega, né? Com colegas policiais muito respeitosos, assim. Entendi. Não tive nenhum inconveniente de tentativa de sobreposição. Uhum. Mas como a gente, no trabalho, a gente aprende a ter Mas, esse empoderamento, talvez... Não sei como eu reagiria, dependendo do lugar. É porque, às vezes, para não criar problema, a gente prefere calar. Não, às vezes, nem por ser mulher, por questão de educação, Sim. né? Uhum. E aí, Mas, claro que se eu visse que era questão de, por ser mulher... Se a pessoa só mal educada, que ela faria isso comigo ou com um homem, talvez eu deixasse assim. Agora, se eu visse que era por questão de gênero, talvez mudasse de figura. E aí a gente precisa levar em consideração que a polícia é um mundo totalmente diferente do que o mundo normal que a gente verdade. vive. Com certeza. Em todas as instituições, nós temos hoje, sim, essa sobreposição da masculinidade Tem, claro que enquanto tem. a figura do homem frente às mulheres. E como é difícil... E nós falávamos no episódio passado da Marcha das Margaridas, né? O quanto que as mulheres ascenderam as suas carreiras, o quanto que as mulheres, os últimos anos, elas vêm se destacando profissionalmente e que nós precisamos conciliar a casa, conciliar o trabalho e nós precisamos ser as fortalezas de todos os lugares onde nós estamos. E quanto que, às vezes, os homens não aceitam esse nosso empoderamento sobre as situações. Isso também é uma forma de violência, não? Esse Sim. não aceitar. Não deixa de ser uma violência passiva. É uma violência passiva. É muito difícil para a mulher saber que ela está num lugar e que ela não está sendo respeitada, que ela não está sendo aceita. Às vezes o homem não precisa falar nenhuma palavra pra gente sentir que está sendo desrespeitada, pra gente sentir que está sendo insultada. E acontece bastante. Não vou dizer que eu sou delegada que não acontece. Em algumas vezes acontece da gente saber que não está sendo bem quista ali. Sentido, né? Mulher tem quinto sentido, sexto, sétimo. É uma Mas escala, né? É uma escala. Mas ninguém ousa falar, né? Não. Ninguém ousa falar. O quanto que ainda nós precisamos desmistificar isso. Mas a Verdade. Josevane, ela trouxe uma questão de que da primeira vez, né, no namoro, era tudo bonito. Aí, quando foi morar na mesma casa, as coisas começaram a ficar um pouco diferentes. E aí, ela saiu de casa e depois ela voltou. Isso é um ciclo, né, delegado? Uhum. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse ciclo e a Josevane que nos Isso. trouxesse um pouco de se esse ciclo ele é real, se ele vou te- realmente Eu acontece. quero saber quantas vezes tu acha que tu passou por esse ciclo. A gente começa na fase da lua de mel, que é quando tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem, ele é um homem maravilhoso, faz as tuas vontades. Geralmente o homem, quanto mais abusador, mais acolhedor ele é no início. Mas aí é que tá, já começou na lua de mel. Pois é. Daí, mas os ciclos, eles podem ser grandes, podem durar, o ciclo pode durar anos. Ou o ciclo pode durar semanas, meses, dias. Geralmente ele vai diminuindo, ele começa muito grande, no teu já foi direto, né? Acho que então- deu 3 dias ali após o casamento, já começou. Então, mas no início do teu relacionamento, que tu resolveu morar com ele, era a fase da lua de mel. Sim. Né? Era a fase em que Sim, tava tudo bem, tudo ele era perfeito. maravilhoso, tudo perfeito, vou morar com ele, vou ter uma família cheia de filhos e de alegrias. Aí começa a fase da tensão.
que ele começa a ser violento, ele pratica crimes aí nessa fase ou não. Então, a fase da tensão, o nome já diz. Tu te lembra dessa tensão? Deve ser uma lembrança horrível, né? Horrível. Essa fase da tensão, que tu não sabe o que fazer, que tu fica com medo dele explodir. Só que essa explosão, e eu quero frisar bastante, não adianta o que a mulher faça ou deixe de fazer. Vai haver a fase da explosão. Porque não é culpa da mulher que ele tá na fase de tensão. E a gente puxa essa culpa pra nós, né? Meu Deus, se eu deixar de fazer aquilo, ele não vai explodir. Ou se eu fizer aquilo, ele não vai explodir. Então, tu tenta de várias maneiras. Tu tenta não fazer, tu tenta fazer, tu desesperadamente tenta fazer alguma coisa. Mas assim, ó, se tu lavou o teu pé, ele vai incomodar com aquilo, ele vai explodir. E aí vem a fase da explosão, onde geralmente ele agride fisicamente, mas pode ser que ele não agrida fisicamente, pode ser que ele agrida só moralmente, psicologicamente. E essa fase de tensão acontece toda uma briga, acontece as agressões, e aí depois, para apaziguar, o clima tá ruim, ele vem com presentes, com palavras, com pedido de desculpa, e a mulher, como maleável que nem a palavra que eu usei antes, como maleável, Exato. resiliente, não frágil, resolve em prol da família, em prol dos seus princípios, em prol dos costumes, em prol da vergonha, ela resolve continuar com aquele agressor. Dá uma segunda chance. E, inclusive, ela fica feliz, ela se sente feliz. Porque ele realmente pratica atos que te fazem feliz, que te fazem ver só o lado bom do relacionamento. Porque algum lado bom sempre vai ter, senão tu não estaria com ele, né? Não foi obrigada a casar com ele. Algum lado bom ele te mostrou, mesmo que esse lado fosse mentira. Então, a mulher acaba acreditando e se apegando nessas poucas coisas boas que ela tem. E aí, a fase da lua de mel. Só que daí vai acontecer, e é isso. Sim. E hoje nós falamos em espiral, né, gente? Antes nós falávamos só em ciclos, agora a gente vai falando em espiral. Os ciclos vão se repetindo e, via de regra, eles vão diminuindo de duração. Ciclos que levavam meses vão levando semanas, que vão levando dias, e às vezes no mesmo dia tu vive todos os ciclos. Tu vive de manhã uma tensão, depois ali ele explode e de noite já tá tudo bem. Às vezes no mesmo dia. E são esses ciclos que acabam com o psicológico da mulher. A gente fala assim, muitas vezes as pessoas falam, claro, erroneamente, cada caso é um caso. É melhor levar um tapa uma vez do que ser agredida psicologicamente uma vida inteira. Dependendo do caso, Porque a mulher nunca mais se recupera psicologicamente de uma violência psicológica de alguns anos. Porque às vezes ela vive a vida inteira sendo humilhada, subjugada, traída, sabe? Contrariada, dissipada, violentada a vida inteira. Sem um ato físico. Essa mulher nunca mais vai esquecer. Não esquece. Sendo que, às vezes, uma que levou um tapa no rosto já vai na delegacia. E deveria ser assim? Deveria. Deveria. Mas, Josivane, eu queria te perguntar assim, a delegada falou de vários ciclos. Quando que tu tomou a decisão de quebrar esse ciclo? E de dizer, tipo, chega, não quero mais viver tudo isso. O que te levou a dar um basta? Foi exatamente nessa noite do dia 12 de setembro, porque eu faço aniversário 19 de setembro. Esse meu aniversário, então, vai ser diferenciado. Então, nessa noite, ele chegou extremamente violento, queimou meus documentos, a minha Violência Bíblia, patrimonial, que esqueci de falar. queimou todas as fotos da minha filha bebê, recém-nascidas. Eu não tenho um crime para atribuir. Desculpa te contar, mas eu não tenho um crime para atribuir. Queimar as fotos é o quê? É furto? É roubo? Eu não tenho um crime. E é violência patrimonial que você chama isso. Então, hoje, se vocês me perguntarem, tu tem alguma foto da Cauana bebê? Eu tenho uma porque se salvou, que a minha prima tinha, que ela tirou na época das máquinas, né, fotográficas. Então, eu não tenho foto dela bebê, né? Não tenho. Então, naquele dia, eu disse assim, chega, porque eu não vou criar minha filha num lugar para louco, porque isso aqui é para louco, né? A tensão que eu estava vivendo. E aquilo ali não era vida para ninguém. E aí, uma criança com 2 anos, não era para ela aquilo ali. E, assim, digo que foi o melhor momento, porque ela não tem lembranças, assim, sabe, dela chegar à mãe e me perguntar certas cenas. Até porque ele era tão covarde, que ele deixava ela dormir. Né? Então, ele deixava ela dormir para começar a fazer
começar os capítulos das novelas, né? Então, eu acho que esse psicológico realmente afeta bastante. E assim, hoje eu sou portadora de fibromialgia, né? Boa parte veio desse relacionamento, né? As marcas perduram pela vida. Não há um dano... O crime de violência psicológica imprescinde de um dano emocional, né? Tu já tens uma doença estabelecida. Isso aí nós chamamos, nós elencamos como violência corporal já. Física. Já é uma violência física, porque deixou marcas na saúde dela. E aí, bem assim também, como a gente falou anteriormente, a gente pensa muito na questão família. Eu tinha tudo para colocar, assim, ó, a minha filha contra ele, né? Mas assim, eu acho que isso não era justo, porque ela não teve culpa, né, dos erros que eu tive, né? Então... Teus erros, tu não teve nenhum erro. Mas olha só, né, escuta teus pais, né? Muitas vezes a gente escuta teus pais, né? Também, né? Mas e a gente não é livre de não errar, né? Tu escolheu naquele momento, tava bom. A gente erra. A gente errou na escolha, né? E talvez tenha conhecido um homem e depois ele mudou. Foi um erro cego. Não foi um mesmo. erro. Exato. A gente fala vulgarmente que é um erro, mas não foi um erro. Ele se mostrou uma pessoa. Já vem isso também, né, delegado? Acho que a gente já traz isso também no pensamento. Tentar, às vezes, se culpar, achar que na verdade... Por isso que eu tô te interrompendo para mostrar para as mulheres como o nosso discurso é viciado. É verdade, já é Nosso maleável. discurso é viciado. É verdade. E aí, então, eu acho que a gente precisa ter esse entendimento que ela se dá com o pai dela, né? Se assim for preciso, ela não procura, ela procura ele assim no sentido de ir na casa dele muito pouco, né? Mas em datas comemorativas, por exemplo, ou ele vai, né, até onde ela está, mas ela não costuma ir até onde, porque hoje ele ainda bebe, né? Ele é alcoólatra. Então, para evitar muitas coisas, né? Então, acho que a gente, quanto mãe, a gente fecha os olhos para muitas coisas, para ver o filho feliz, a filha feliz, né? Então, foi bem nesse sentido, assim, não vou me alarmar, né? E vou tocar a minha vida. E foi o que eu fiz. Sim. Né? A gente seguiu o barco dessa forma. E, delegado, eu queria trazer agora... primeiro, eu vou trazer alguns dados aqui que a delegacia nos passou. Alguns indicadores de feminicídios somente aqui no estado no primeiro semestre desse ano, em comparação até com o ano passado. Em 2022, foram 59 casos consumados de feminicídio. Agora, esse ano, foram 40. Então, dá uma queda de 32%. Porém, nos tentados, aumentou de 117 no ano passado para 127 agora. Então, nós temos uma queda nos consumados, mas aumentou um pouquinho os tentados. Mas, primeiramente, até eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor o que é o feminicídio. Porque muitas pessoas acabam confundindo feminicídio e feminismo, que são coisas totalmente diferentes. Bom, o feminismo é um movimento que tenta incluir mais as mulheres dentro da sociedade, mostrar a força e o valor da mulher diante da nossa cultura machista. Bem resumidamente, né? Claro que nós temos definições mais robustas. E o feminicídio é quando uma pessoa mata uma mulher por questão de gênero, por ela ser mulher. Então, aquela mulher que morreu por ser mulher, não morreu um título de uma desavença, duas vizinhas brigaram e uma levou a óbito a outra. Não tem aí nenhuma relação de gênero, tem uma relação de iguais. Então, a gente fala quase sempre em agressor, porque geralmente quem comete feminicídio são homens. Mas pode ser que mulher também cometa feminicídio, pode ser que mulher também cometa violência contra a mulher. Então, o feminicídio é o crime de matar uma mulher em razão de ela ser mulher. Se distingue do homicídio, porque o homicídio é matar um homem, mas não é porque ele é homem, só matar um homem. Assim como acontecem homicídios de mulheres. Por exemplo, eu tenho uma briga de vizinha e uma vizinha esfaqueou outra, faleceu.
Eu tenho um homicídio de mulher, eu não tenho um feminicídio. O que diferencia é o motivo. A questão de gênero, a motivação de gênero. Motivo. Uhum. Assim como o que diferencia o feminicídio também diferencia as outras violências. Então, diferencia também a atribuição da delegacia da mulher. Muitas mulheres vão lá, eu tô sofrendo alguma coisa de um vizinho que eu tô me incomodando. Se aquela incomodação, aquela violência que ela sofre, não for em razão de ela ser mulher, não tem atribuição de uma delegacia especializada no atendimento à mulher. E eu queria perguntar também, acredito que a Josivane também vai ter esse contraponto em relação ao perfil do homem que pratica violência. Existe um perfil, porque alguns dados também, né, da delegacia mostram que a maioria dos homens que praticam algum ato de violência, eles já têm algum antecedente criminal. É possível, delegada, a gente descrever um perfil desse homem que pratica a violência contra a mulher? Formalmente, estatisticamente, não há um perfil delimitado. Muitos agressores já têm antecedentes criminais por outros crimes. Mas nós temos muitos agressores que não têm uma ameaça, uma injúria na ficha criminal. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo um interrogatório de um homem acusado de ter ateado fogo na companheira. Tentativa de feminicídio. Ele não tem um antecedente. Que nem ele fala, ele é trabalhador. Trabalhou a vida inteira e resolveu botar fogo na mulher. Então não tem como traçar um perfil de uma coisa dessas. E é por isso que é interessante a denúncia. Provavelmente ele já agrediu ela antes. Ele estava 23 anos com ela. Era que eu ia perguntar agora. Ele estava 23 anos com ela. Não foi do nada, não, assim, que ele nunca foi do lá nada. e... Ele disse que foi do nada. Ele disse, a primeira ideia... ele... Entrando aqui... ela me agrediu também. Foi uma briga, né? Disse, tá, mas a primeira ideia que tu teve, assim, não foi revidar a agressão. Foi pegar um álcool e atear fogo nela, com uma garrafa de álcool. É assim, é uma pessoa normal pensa nisso, né? Veio do nada. Uma pessoa normal pensa, eu vou brigar contigo e vou te atear fogo. Não vou só te xingar, né? Não vou só repelir a agressão. 23 anos casada, imagina o quanto de que essa mulher violência sofreu. ela já Exatamente. Então, assim, se ela tivesse nos trazido a violência que ela estava sofrendo, talvez a gente pudesse interceder, talvez a gente pudesse orientar, talvez a gente pudesse encaminhá-la para uma rede de apoio. Mas ela não veio até nós. Eu queria chegar nesse ponto agora. O que acontece quando a mulher ela procura a delegacia da mulher? Bom, quando ela procura a delegacia da mulher, a nossa função formal é registrar o boletim de ocorrência. Mas nós também temos outra atribuição, a atribuição de acolher aquela mulher. E o acolhimento consiste em várias coisas. Na explicação daquilo que está acontecendo, na conscientização daquilo que está acontecendo com ela, e de mostrar um caminho, de consultar. Nós temos assistentes sociais além da delegacia da mulher, elas atendem muito bem, fora os plantonistas treinados para isso, né, para atender essa mulher. Ela recebe, então, encaminhamento para a rede de apoio psicológico, por exemplo, uma rede de apoio externa, que seria a rede de apoio profissional, que seriam psicólogos, psiquiatras, através do centro de referência de atendimento à mulher aqui do município, do estado. Isso nós temos em todos os municípios, né? Sempre uma rede de apoio externa. E a gente também conscientiza ela de que ela precisa lançar a mão da ajuda da rede de apoio familiar, da rede de apoio dela, que não é só familiar, que é amigos, colegas de trabalho também, muitas vezes são tua rede de apoio, né? Então, que às vezes, delegada, desculpe te interromper, mas as mulheres têm vergonha de falar. Tem vergonha. Por isso que passam muitos anos se omitindo de que sofrem violência por vergonha e por medo de julgamento da sociedade. O que meu pai e minha mãe vão achar? O que os meus colegas de trabalho vão achar? O que os meus vizinhos vão pensar? Que está acontecendo isso dentro da minha casa. E isso também afeta... Onde foi que eu perdi o controle da minha vida? Exato. Na verdade, não perdeu nada, né? Exato. Quanto isso é difícil. Então lá na Delegacia da Mulher a gente dá essas orientações e principalmente registra o boletim de ocorrência que vai para uma investigação, isso vira um inquérito policial em que a gente indicia ou não este homem, dependendo, né, do que aconteceu, enfim, depois da investigação, e segue para uma ação penal, onde esse homem será condenado, vai cumprir uma sentença. Hoje, a Lei Maria da Penha, ela proíbe que ele pague pena de cesta básica, porque antes era bem fácil, eles riam na cara do juiz, né? Paga uma cesta básica e me livro. Espanca a mulher, paga uma cesta básica e sai andando.
Era assim. Ridículo isso, né? Hoje em dia não tem mais, hoje em dia não pode mais prestação de pecuniária, prestação de pena de multa, não pode mais prestação de regime alternativo, ou seja, um regime de restritivo de direitos, que é uma prestação de serviço à comunidade, não pode mais. A pena dele tem que ser cumprida. Quais são as penas hoje? Tanto pro ato consumado... Depende do crime. Depende do crime. Eu tenho a injúria, que ela é no máximo até 6 meses. Eu tenho o feminicídio, que são 20 e poucos anos. Tenho estupro, que é 15. Uhum. E vale ressaltar que no estado do Rio Grande do Sul, hoje, existem várias delegacias especializadas ao atendimento à mulher. Eu vou citar elas porque é importante que as mulheres que estão em casa saibam certeza. que existem esses espaços acolhedores para elas. Tá, tu vai citar as delegacias da mulher, né? Isso. Antes de tu citar as delegacias da mulher, eu quero deixar claro que qualquer delegacia de qualquer cidade, de qualquer estado, pode te atender. Então, assim, não tenha vergonha. Se dirige a qualquer delegacia mais próxima da tua casa. Não tem delegacia online. DOL na internet, delegacia online para mulher. Disque 100, Disque 180, tá? Onde não tem delegacia da mulher, tem qualquer delegacia. Onde tem a DPPA, delegacia de plantão de polícia lá da tua cidade, tem uma sala das Margaridas te esperando, que é uma sala para te acolher, né? Fora, claro, que é melhor tu procurar uma delegacia da mulher, porque lá o atendimento vai ser mais especializado. Mas a gente tá ampliando a divisão de proteção à mulher do Estado, tá ampliando essa especialização para todas as delegacias, mas isso é um projeto que tá acontecendo ainda, né? Então, se não tiver delegacia da mulher na tua cidade, procura qualquer delegacia de polícia. Todas estão aptas a atender e tu falaste que a maioria delas já tem a Sala das Margaridas. Isso. Que é uma sala especializada. Nós temos 60 e poucas Salas das Margaridas no estado do Rio Grande do Sul. Um espaço preparado Vamos para inaugurar, receber. mas agora, no final do ano, mais 2 em Cachoeirinha. E assim vai. Que é um espaço especializado para receber as É mulheres. uma sala, né? como se fosse uma delegacia da mulher, só que daí não vai ter todo mundo na delegacia, vai ser alguém que vai te atender. É um espaço menor com o mesmo atendimento de uma delegacia da mulher. Um olhar um pouco mais diferenciado. Isso, um né? olhar Acolhedor, diferenciado. né? Isso mesmo. A mulher já está passando por uma situação tão difícil, né? E aí precisa, sim, de um espaço, um atendimento diferenciado. Mas eu gostaria de ressaltar também os lugares onde você pode encontrar atendimento com a delegacia especializada para a mulher, que são nas cidades de Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Bagé, Bento Gonçalves, Cruz Alta, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Viamão, Uruguaiana e São Leopoldo. É uma rede espalhada por todo o estado do Rio Grande do Sul, então, mas vale ressaltar também, toda mulher que sofreu algum tipo de agressão, né, delegada, procure qualquer tipo de ajuda, seja na delegacia, seja na... É com a Brigada Militar, 190, tá Isso. sofrendo agressão, chama o 190. Exatamente. Então, o que a gente quer deixar de recado aqui é que precisa buscar ajuda, precisa denunciar, precisa falar, não sabe como denunciar, não quer se identificar, não quer falar para o parceiro, não quer que o parceiro saiba, denúncia anônima. Exatamente. Isso. Como que procede essa denúncia anônima? A denúncia anônima acontece geralmente pelos canais Disque 100 e Disque 180, né? A mulher descreve a situação, só que assim, a denúncia anônima ela não vai ficar anônima para sempre, porque a gente vai ter que chamar aquela mulher lá. Então, o primeiro passo é anônimo. Eu tenho várias denúncias de vizinhos, de parentes, né? Porque a vítima não denuncia porque tem medo que o parceiro se volte contra ela. Mas daí a gente chama ela na delegacia, vai averiguar a denúncia e ela acaba dizendo o que ela passa, né? Mas não foi ela que fez a denúncia. E realmente, quem fez a denúncia não vai ser anônima. A fonte vai ser sempre anônima. A fonte do início ali da denúncia. Mas claro que essa violência vai acabar não sendo mais anônima, porque algumas mulheres a gente chega na casa, e a gente vê que foi elas que denunciaram, e depois elas negam tudo. Só que eu não tenho como fazer um procedimento, não tenho como punir o agressor se aquela mulher não me confessar aquilo, acabar não me confessando aquilo ali que ela denunciou, né? Acaba dificultando. Então, sim, ela tem que manter depois para dar o seu depoimento, para dar a sua versão dos fatos, para que eu possa formalizar, porque a gente tem um procedimento policial para fazer. E ele não pode ser feito de qualquer forma, né? Ele tem alguns requisitos a serem cumpridos. Algumas regras, né? Isso. Mas nós vamos deixar, né, Edu, na descrição do nosso episódio também
os caminhos que as mulheres podem buscar ajuda, os Disque 180, 190, aonde que ela pode buscar auxílio em relação a essa situação. E aqui tem mais uma coisa importante, que existe aquele mito de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas muito pelo contrário, se você que está nos assistindo agora, se você está vivenciando uma realidade, pode ser a vizinha, alguém da família, qualquer mulher que esteja passando por uma situação assim, pode e deve fazer a denúncia. Não é, delegada? Sim. Porque pode estar salvando a vida dessa mulher. E tu estava falando aqui, eu lembrei de alguma coisa. Muitas perguntas nos lugares que eu vou, as pessoas perguntam assim... me senti uma celebridade. Nos lugares que eu vou, as pessoas perguntam. Em muitos eventos dos quais eu participo, as pessoas perguntam assim, tá, mas eu tenho um vizinho que bate na vizinha a vida inteira. E a gente chama a polícia vai lá e ela nega. Continuo denunciando? Acho que sim, sempre tem que denunciar. A gente tem que estar sempre ciente. Só que as pessoas perdem a motivação de denunciar e desacreditam aquela mulher porque ela resolve não separar, porque ela resolve continuar. Então, mais uma coisa que eu tenho para dizer, não julgue. Não faça julgamento de valor da decisão da mulher. Só ela sabe o que ela passa. O que ela está passando, o que ela vive e os motivos pelos quais ela está tomando atitudes que está tomando. Então, assim, não julga, só estende a mão. É verdade. E nesse estender de mãos, nós começamos a chegar no final já do nosso episódio e eu queria ouvir de ti, Josevane. Depois da tua decisão de se libertar, como tu diz, sair daquela vida que tu vivia, veio uma nova versão da Josevane? Com certeza, com certeza. Né? Hoje eu sou uma pessoa que, acho que acima de tudo, tenho a minha propriedade, né? Foi uma doação dos meus avós, tenho muito orgulho disso, de estar na terra, trabalhar, né? De ter esse espaço. Nesse meio tempo, eu fui uma pessoa que eu não dirigia, então comprei o meu carro, né? Primeiro a CNH, depois comprei meu carro. Trabalho com essas mulheres, fiz esses interiores afora aí. E aí eu escuto muito assim também, delegada. Sabe, a minha vizinha acontece isso, isso e isso. Mas que no fundo eu estou sabendo que eu olho naqueles olhinhos que eu sei que é aquela pessoa que está me perguntando aquilo. Para ver o que eu vou dizer. Então, acho que muitas vezes a gente, quanto comissão de mulheres, Thalita e Eduardo, a gente também faz um papel de psicólogo. A rede de apoio, vocês são a rede de apoio delas, né? É verdade. E aí eu me sinto assim muito tocada, porque como eu queria assim dizer para elas, é possível, dá, né? Porque uma coisa que eu não comentei anteriormente, mas além dele ser alcoólatra, né, meu ex-marido, ele também tinha arma de fogo e sempre com faca, né? Uma pessoa que... Então, até assim, para um próximo relacionamento, a gente fica... Hoje eu tenho um companheiro há 8 anos e meio que a gente está junto, mas é bem difícil, assim, sabe? Para a gente se relacionar novamente, voltar a acreditar que nem todos os homens são iguais, né? Que isso não vai acontecer e tu fica muito vulnerável a essa questão. Mas a Josevane, com certeza, hoje só quer passar o melhor para as mulheres. Dizer que é possível, sim. Primeiramente, a gente tem que acreditar em nós. É possível mudar. Eu não quero mais essa vida. E as coisas vão acontecer. Porque o pensamento positivo atrai e as boas energias estão aí para nos universo está aí, né? Nos aconchegando para que a gente consiga se libertar dessas fases ruins. Mais um dado... desculpa, só citar esse dado aqui que eu acho que é importante isso. A situação do autor de feminicídios nesse ano. 75% deles estão presos. Sim. Então, é um dado importante do Rio Grande do Sul. Uhum. Em Porto Alegre, nós temos um que não está preso só. Isso é válido ressaltar o trabalho que a polícia vem fazendo frente às denúncias que, quando a mulher denuncia, aquele agressor não vai ficar impune. Não. Ele vai ter a consequência do ato que ele realizou.
Exatamente. A Polícia Civil trabalha forte com campanha de enfrentamento, com campanhas de prevenção e também a repressão ao crime, né? Que quando a notícia chega para nós, a gente, na hora, a gente não tem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, que a gente toma providência para ver, preferencialmente, esse agressor preso, né? Em muitos casos não é possível sua prisão, mas quando é possível, a gente luta por ela. Delegada, qual a mensagem que tu deixa para as mulheres que estão nos assistindo, tanto do meio urbano quanto do meio rural? Se elas precisarem de ajuda, aonde que elas... Bom, as mulheres, se precisarem de ajuda, como já falei antes, pode procurar qualquer delegacia de polícia. Primeiramente, a mulher procura a rede de apoio. Eu sempre falo, o primeiro sinal de alerta é o desconforto. Sentir o desconforto na tua relação, sente que não está sendo respeitada, já é a hora de ligar o alerta. Já é a hora de falar com aquela amiga, já é a hora de falar com aquele parente, para resolver dentro de ti e entender o que está se passando. Se isso for uma violência, denuncie. Denuncie, vai até a delegacia mais próxima. E outra coisa, não se culpe e não se envergonhe. Isso acontece mais do que a gente acha que acontece. Só que ele acontece no âmbito íntimo, onde, em muitos casos, e arrisco dizer, a maioria das violências ainda a gente não tem ciência. Então, não se sinta acuada, não sinta vergonha e, principalmente, não se sinta culpada. Tu não teve culpa. Vocês não têm culpa. Então, procurem sempre a Polícia Civil e incentivem outras mulheres ao tomarem conhecimento, não julguem, estendam a mão. Muito importante essa tua fala, porque eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma mulher que está assistindo esse episódio agora está sofrendo algum tipo de violência. Infelizmente. E eu, enquanto homem, eu me sinto envergonhado até. Quase não falou, né? Sabe? Coitado, a gente dominou. Não demos espaço para ele. Não, mas para mim é difícil, porque... É inaceitável nos dias de hoje, inaceitável isso, sabe? Porque a grande maioria dessas mulheres, elas estão sendo agredidas pela pessoa que deveria estar cuidando dela. Protegendo. Que deveria estar protegendo ela, sabe? Então, realmente, foi bem difícil fazer esse programa para mim, até eu sinto isso, sabe? Porque é inaceitável, realmente. E ouvindo a Josevânia comentar antes, né, de tudo que ela viveu, tinha momentos que ela enchia os olhos de água e lágrimas, mas hoje a gente vê uma outra Josevânia, com um sorriso no rosto, que ergueu a cabeça, que enfrentou muita coisa difícil, mas ergueu a cabeça, tem orgulho triplicado da filha que tem, pela força com que tu criou a tua filha. E hoje a Josevânia é uma mulher que é exemplo para outras mulheres no estado do Rio Grande do Sul. E ela teve uma coragem, Edu, essa não é a primeira vez que ela fala da história dela. Verdade. Ela teve uma coragem de expor essa história de vida num encontro de mulheres que nós tivemos, que a delegada também esteve presente. E é uma lição de vida. Que, sim, nós podemos ocupar o lugar que nós queremos na sociedade, nós devemos ser respeitadas por quem nós somos e devemos ser amadas também pelo... O amor parte de nós mesmos. Exato, né? E nós devemos nos respeitar, porque quando nós nos respeitamos enquanto mulheres, o mundo também nos respeita. Então, acho que só reforçar o que a delegada também trouxe de não se julgue, né? Mulheres, não vamos nos julgar, não vamos achar que nós merecemos. Jamais. O que é normal. O que é normal. Ou o que é normal aquela situação que está passando. Não é normal. O desconforto não é normal. Não é normal. Então, como você disse, qualquer tipo de desconforto, busque ajuda. Não quer falar para alguém... Exato. Procura a delegacia, vai no psicólogo. Na prefeitura, no atendimento do município. Não precisa falar para a vizinha. Se a vizinha é meio fofoqueira, não fala para a vizinha, né? Mas Verdade. procure ajuda de quem vocês achar que pode ajudar. Porque ninguém merece passar por nenhum tipo de violência. Seja ela física, seja ela psicológica, patrimonial, qualquer tipo de violência. O ser humano não precisa passar por isso. Então, quando nós pensamos nesse episódio, né, Edu... nós pensamos, mas é um tema pesado de falar, né?
Violência. Como é difícil, como ainda nós temos alguns preconceitos em falar sobre isso, mas o quanto ele é importante. O quanto nós podemos estar libertando mulheres de situações de vida que elas vêm passando. Então, espero que quem esteja nos assistindo hoje possa se libertar também, se esteja passando por uma fase assim. Se me permite, Thalita, acho que rapidinho aqui. Hoje eu digo assim, antes eu era tapete, hoje eu sou carpete. Né? Porque chegavam, limpavam os pés. Não, hoje não. Nenhum homem, a partir daquela data, do dia 12 de setembro de 2002, nenhum homem mais ergueu a voz para mim. Tá? Então, eu me sinto assim, tenho muito orgulho de dizer isso. Nenhum homem, e não vai erguer, porque eu não admito isso, entendeu? Nós somos ali. Então, eu acho que o casal também deixar essa mensagem que o casal, eles estão juntos para viver um ao lado do outro. Não estar à frente do outro, mandar. Eu acho que o casal tem que ser cúmplice em todos os sentidos. Né? E as mulheres precisam ter esse entendimento. Amar a si própria, porque se a gente não se amar, nós não somos capazes de amar os nossos filhos, né? De amar a nossa família e de buscar uma vida nova, né? Uma fase nova. E eu costumo dizer que eu sou borboleta, porque eu passei já por várias transformações, né? E aqui a gente está sempre resistindo, isso que é o importante. Que muito bom esse teu relato e espero que sirva de inspiração para muitas mulheres que estejam nos assistindo agora, para que procure os seus direitos. Hoje, na tua época, talvez não tivessem tantos recursos. Hoje não. Hoje tem. Hoje tem uma legislação que protege a mulher. Espaços. Exatamente, tem a legislação, tem espaços, a própria comissão de mulheres. Né? Olha só o relato que tu deu agora aqui, da importância que a comissão teve. Então, e agora eu quero falar especificamente para as mulheres do campo que estão nos assistindo agora. Que às vezes a violência no campo, talvez ela não seja tão difundida, talvez ela não chegue. Publicizada, na verdade. Pode ser. Publicizada. Ela não aparece, ela está escondidinha. Porque no campo a realidade é diferente. A mulher está lá, muitas vezes, digamos assim, no meio do mato. Isolada. Então, ela acaba sofrendo esse tipo de violência porque ela não tem outra saída, talvez. Na cabeça dela, ela não tem outra saída. Né? Não sei se meu raciocínio está correto. Acredito que sim. Porque no campo, ela depende do marido, como muitos homens costumam dizer. Mas você que está agora nos assistindo, aí, que está vivendo essa realidade, procure ajuda, procure até a comissão de mulheres. Sindicato, né? No sindicato. Então, para ter esse certeza, acolhimento. Com certeza o alguém vai te primeiro auxiliar. acolhimento, digamos. É claro que procurar a polícia é fundamental. Sim. Mas ter esse acolhimento, porque imagino eu que em Receber outras... orientação. Exato. E imagino eu que em outras comissões dos municípios, das regionais, também tem outras mulheres que passaram pela mesma situação que tu. Com certeza. Então, esse primeiro acolhimento é importante. E a mulher do campo tem um diferencial, porque a mulher da cidade, ela está no meio de tudo. E a mulher agricultora, pela organização geográfica do meio rural, ela acaba estando mais isolada. Então, o próprio deslocamento da mulher, às vezes, é mais difícil até o meio urbano. Então, ela já não conseguiria... Muitas nem dirigem, né? Muitas não dirigem, então vai depender de alguém para levar. Então, elas já acabam estando mais isoladas, mais recolhidas e, quem sabe, com mais medo ainda de ir denunciar e saber que ela vai ter que voltar para casa e pode sofrer tudo aquilo estando num mundo sozinha. O receio é muito grande. O receio é muito grande, mas a gente está aqui para ajudar. Né? Nós, enquanto organização, enquanto FETAG, enquanto Sindicato dos Trabalhadores Rurais, estamos, não vou dizer preparados, porque eu acredito que não é essa a palavra, mas estamos disponíveis para receber essas mulheres que precisam de ajuda. Então, mulheres que estão nos assistindo, procurem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que lá vai ter um material que trata sobre a violência da mulher. Vocês vão receber o nosso violentômetro, que vocês também podem analisar. Esse folder é maravilhoso, esse aqui, sobre a violência. A gente trabalhou bastante com ele
muito explicadinho, assim, bem mastigadinho, as dicas ali para as mulheres vai ser muito importante. Podem procurar o sindicato que as meninas e os meninos estão disponíveis para recebê-los. Vamos finalizar aí, Edu? Vamos finalizando, então, lembrando agora do nosso grande parceiro, o Broto. Exatamente, mais uma vez. O Broto tem sido um grande parceiro da FETAG, do RaízCast, e faz conteúdos dessa magnitude chegar até você. O RaízCast é um oferecimento do Broto, que é a plataforma digital do Banco do Brasil para o agronegócio. Em broto.com.br, você encontra uma loja virtual com milhares de itens, como maquinários, insumos agrícolas, soluções de conectividade, energia solar, entre outros produtos. Além disso, você consegue enviar propostas de financiamento, pagar com CPR e contratar consórcios e seguros rurais de uma forma 100% digital. Na plataforma mais completa do agro, você também acessa ferramentas de apoio à gestão rural, dados e clima, cursos, notícias e muito mais. Broto é o seu jeito digital de fazer o agro. Acesse broto.com.br e cadastre-se gratuitamente. Lembrando, né, Edu, que o podcast, que o nosso RaízCast, está disponível na plataforma do Broto para você poder acessar também no Spotify, no canal da FETAG do YouTube. Então, fique atento e não perca mais um episódio do RaízCast. Isso aí, fique atento, curta, se inscreva no nosso canal, que é importante. E eu quero só agradecer muito a presença de vocês, da Josevane pelo relato, né, porque eu imagino que ainda hoje não seja tão fácil para ti falar sobre isso, muito mais ainda em público. E agradecer muito, delegada Fernanda, pela presteza em estar aqui hoje e pelo atendimento, porque eu mandei a solicitação 2 dias atrás e de pronto já foi atendido, já combinamos tudo. Então, muito obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo. Eu imagino que a tua rotina seja bem complicada, mas tu participou do programa aqui hoje e trouxe muitos esclarecimentos. Muito obrigado mesmo. De nada. A gente só tem a agradecer, né? Grato, acho que gratidão é a palavra certa, porque a gente, quando faz o que gosta e faz para quem gosta, e eu amo trabalhar com mulheres, então é muito gratificante. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, meninas, mais uma vez. Obrigada para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. E encerramos mais um episódio do RaízCast, o podcast da FETAG. Te esperamos daqui 15 dias, às 19 horas, para acompanhar mais um episódio com temas relevantes da agricultura e da pecuária familiar do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada e até a próxima. Até o próximo episódio. Um grande abraço.